5 dias após o massacre de Manaus, o PCC revida e provoca uma carnificina em Boa Vista, Roraima. 33 presos são brutalmente assassinados. Nossa equipe conhece bem este presídio em que, estranhamente, presos têm a chave da unidade. Uma tranquilidade que causa estranheza. Portões escancarados. Presos que vão e vêm sem serem incomodados. E eles mesmos voltam para a cela, não precisa ninguém levar. Você diria que esse presídio é o mesmo que este? Acredite, as duas imagens mostram a penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, antes e depois do segundo massacre de 2017. Roraima, reduto do PCC no norte. 6 de janeiro, 5 dias depois do massacre em Manaus, outro banho de sangue ganhava os noticiários do Brasil e do mundo. 33 detentos foram assassinados em Boa Vista. Para o secretário de Justiça, uma barbárie sem ligação com a disputa de quadrilhas. Todos que foram mortos ali eram neutros, não tinham participação efetiva em nenhuma organização criminosa. Mas, para este especialista, foi mais um capítulo da guerra entre facções. Em outubro, teve a primeira série de mortes. Foram mortes lá em Roraima, onde o PCC domina, que matou gente ligado à família do Norte e ao Comando Vermelho. Na penitenciária de Monte Cristo, agentes apreenderam carimbos com as iniciais do Grupo Paulista. E também uma cópia do Estatuto dos Criminosos, que diz: todos os integrantes devem lealdade e respeito ao PCC. Um dos líderes no estado é Osélio de Oliveira, conhecido como Sumô. Em uma gravação, Sumô explica aos comparsas como Roraima é importante para o comércio de drogas na região. Venezuela, Suriname, Guiana Inglesa e Francesa está divisa com Roraima. É um estado favorável mesmo ali para esses países vizinhos aí a gente está interagindo, entendeu, meus irmãos? Sumô participou do sequestro de Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé e Luciano, em 98. Ele cumpre pena no Paraná e, segundo o Ministério Público, nunca sequer pisou em Roraima. Mesmo assim, foi dele a ordem para a matança no presídio. Um problema que poderia ter sido evitado. Em novembro do ano passado, a governadora do estado, Sueli Campos, já havia pedido reforço urgente por causa dos acontecimentos registrados no sistema prisional. O ministro Alexandre de Moraes só respondeu um mês depois, dizendo que naquele momento não poderia atender ao pedido. Mas e aquelas imagens de presos andando tranquilamente, como você viu no início da reportagem? Com exclusividade, nossa equipe viu de perto como funcionava a penitenciária de Monte Cristo, um ano antes das rebeliões. Apesar da autorização da direção do presídio para entrar, nós ainda dependíamos de outra liberação, dos próprios detentos. Hoje não. Hoje não. Se vocês quiserem falar alguma coisa amanhã, eu vou falar de hoje. Aí vocês falam. A permissão só veio no dia seguinte. Vamos entrar. As imagens de satélite mostram os pavilhões onde os presos foram assassinados no dia 6 de janeiro. A área foi palco de pelo menos 3 grandes rebeliões nos últimos 3 anos. Uma delas destruiu a ala 1 do complexo. Esta é uma cela da ala 1. Dá para ver que realmente o fogo destruiu tudo. Abaixo dos pavilhões está a administração. Ao lado fica uma espécie de acampamento, o chamado seguro. Por aqui nada de grades, nem de trancas. Aqui não há celas, é isso? Tem uma casa, é uma casa mesmo.
presos foram trazidos para cá por causa da superlotação e das brigas de facções. Os detentos têm academia, cabeleireiro e até uma vendinha. E olha, tem bolacha, tem macarrão, pão. E por mais contraditório que possa parecer, esses presos também têm liberdade. Eles mesmos abrem e fecham a porta? Não. Eu vou só pegar a chave ali pra gente trancar. Pra gente trancar, entendi. E eles mesmos voltam pra cela, não precisa ninguém levar, eles mesmos vão lá. São quase 10 minutos até que o cadeado apareça. Os presos que estão aqui escaparam ilesos do massacre, mas sabem que ainda correm perigo. Tudo isso que você viu até agora explodiu após o rompimento da parceria entre as duas maiores organizações criminosas do país, PCC e Comando Vermelho. Mas por que isso aconteceu? Taubaté, interior de São Paulo. Neste prédio, que hoje é um hospital psiquiátrico, funcionava a casa de custódia da cidade, uma penitenciária onde nasceu o mais complexo grupo criminoso no Brasil. Em São Paulo, o PCC, primeiro comando da capital, surge em 1993. A facção criminosa é chefiada por Marcos Camacho, Marcola, que está preso no interior de São Paulo, na penitenciária de Presidente Bernardes. Tem cerca de 29 mil integrantes espalhados pelo país e arrecada mais de 300 milhões de reais por ano. Bandidos que agem como funcionários de uma empresa. O Tribunal de São Paulo se encontra do Estado, Sistema Rua e Servigueiro. Com negócios ilegais no Brasil e no exterior. Vai ficar pra mim, MS, MT, Pernambuco, Ceará, Veício. Aí ficou a PL pra você também, Kaique. O grupo se apresentou ao país em 2001, quando orquestrou a maior rebelião de todos os tempos no Brasil. 25 mil presos fizeram motins simultâneos em 19 presídios de São Paulo. O PCC tem um discurso que atrai o preso, contra a opressão carcerária, nós contra o Estado, a irmandade do crime, tudo isso é um discurso pesado que eles têm e traz gente para ele. 16 anos depois, a facção é responsável pelos mais diferentes crimes: assaltos a carros fortes, roubo de cargas, assaltos a joalherias, arrastões em condomínios e, principalmente, o tráfico de drogas e armas. Nós tá com dinheiro pra comprar 100 peças, tá ligado? Sua marca registrada é a organização. A Record TV teve acesso a escutas telefônicas e documentos que revelam a estrutura de poder montada pela quadrilha dentro e fora dos presídios. No alto escalão do PCC estão os criminosos chamados de Cidade Proibida. São os líderes nacionais. Apesar de isolados em penitenciárias de segurança máxima, passam ordens para o resto da facção. Abaixo do grupo Cidade Proibida está o segundo escalão, chamado de Final. Há um final para cada ramo da organização. O final do Paiol, por exemplo, coordena o tráfico de armas e drogas. O final dos Gravatas orquestra os advogados que servem ao grupo. O final da Rifa é responsável pela mensalidade que os criminosos são obrigados a pagar. E o final do Progresso organiza os bandidos que roubam, matam e cometem atentados do lado de fora dos presídios. Marcola é o Cidade Proibida mais conhecido. Este vídeo exclusivo foi gravado na penitenciária de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Condenado a mais de 240 anos de prisão, o número 1 do PCC está no pátio com outros líderes. Eles tratam de negócios. Com a ajuda de especialistas em leitura labial, reproduzimos as falas do chefão. Quem é o cara? Você tá falando com ele? O que você vai fazer lá?
Mesmo preso, Marcola controla o dinheiro que é gasto pela facção. Se eu pegar 4 mil, se eu der na próxima semana, o pagamento de 4 mil tá bom. É com o lucro do crime que ele compra regalias para os comparsas. Atrás das grades, eles podem cozinhar a própria refeição. Tá quente a carne de panela, um estrogonofe e um arroz. Tá quente, faz um vídeo. Ganham celulares para gerenciar o crime fora da prisão. Falta ela me ligar que esse aqui é novinho. O funcionário acabou de me trazer aqui. O funcionário, no caso, é um carcereiro. É o que revela este agente penitenciário. Quanto que custa para entrar um celular na cadeia? Um Venceslau dava em torno de 100 mil reais lá para estar entrando um aparelho lá para dentro. A facção também conta com um time de advogados. Daniela Rondão foi presa em casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partir do momento que você está presa. Escutas mostram que a advogada vazava informações para o alto comando sobre as ações da polícia. Vai ter escolta da Federal, hein? Vai ter escolta da Federal? Vai. Na lei dos criminosos, quem colabora com a empresa do tráfico é premiado pelas metas alcançadas. Primeiro prêmio, um gol, 4 portas, .0, saíram para o Paraná. Mas a facção também é impiedosa com quem falha. Tomar pra ti, irmão. Fica tranquilão, tá ligado, irmão? Os negócios do grupo ultrapassaram as divisas de São Paulo. A polícia e o Ministério Público investigam há um ano a movimentação bancária dos traficantes nos Estados Unidos e na China. A facção também conta com parceiros internacionais para exportar drogas, como grupos organizados na África e até a máfia italiana. A menina dos olhos da organização é o Mato Grosso do Sul. O estado tem 1.500 quilômetros de fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Por isso, é ponto estratégico para a entrada de drogas dos dois países. A rota mais barata para você colocar cocaína em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste em geral, é do PCC. No Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do mundo, a polícia até tenta combater o cultivo. Nada que abale a confiança dos traficantes. Este terreno de 1 hectare produz 1,5 toneladas de maconha. Os empregados do tráfico passam dias no meio da mata. Da Bolívia vem outra droga, a cocaína. O país é o 3º maior produtor do mundo. Traficantes preparam o transporte do jeito mais arriscado e mais barato para o crime organizado, dentro do corpo dos chamados barrigueiros. Pessoas que arriscam a própria vida pelo pouco dinheiro que o crime oferece. O senhor tem medo da morte? Não tenho medo não. Eu tinha quando era novo, tinha, mas agora não tem mais não. Estou dando sempre para morrer um dia. Para assumir o controle deste território, o PCC tomou uma atitude extrema. Matou um dos traficantes mais influentes do mundo. Pedro Juan Caballero, Paraguai, 15 de junho de 2016. Um carro prata se aproxima do cruzamento. Atrás vem 2 caminhonetes e um carro preto grande, de luxo. Dentro dele está o brasileiro Jorge Rafá Toumani. E esse traficante, ele era um intermediário. Ele vendia para todo mundo que quisesse comprar ali na fronteira. Nas imagens da câmera de segurança, o carro prata passa pelo semáforo. Em seguida, começa a atirar contra o veículo de Jorge Rafá. Para matar Jorge Rafá, os assassinos usaram uma metralhadora .50 como esta, capaz de derrubar até helicópteros. A arma foi improvisada no banco de trás do carro.
foram mais de 200 disparos. O assassinato de Rafah deu ao PCC o controle do tráfico no Mato Grosso do Sul, mas foi também uma declaração de guerra a outra facção poderosa em todo o Brasil.